Como que foi ontem à noite lá em casa lá? Ontem à noite? Ontem à noite lá em casa. Tava na minha casa? Não, você não tava na sua casa, meu parceiro. A minha câmera filmou tudo, você dentro do container, a gente sabe que você é o capa preta, parceiro. Vocês estão loucos. Tão louco? Vocês tão Você quer que eu te louco. mostre? Mostra aí. Você quer que eu te mostre? Quero saber quem que te contratou, se foi o Renato ou não. E eu quero saber cadê a merda do livro. A gente tá poucas ideias aqui, escutou? Quem que é esse cara aqui? Ô, não é que sou eu mesmo? Sei. Não. Por que você tá... Você é o capa preta esse tempo todo? Não. Como assim não? Não. Me explica mais. Você vai me explicar, senão a gente não vai sair daqui. Você vai ter que revelar tudo. Se você não é o capa preta o tempo todo, quem que é o capa preta o tempo todo? Somos todos nós. Agora não restam mais dúvidas e finalmente sabemos a verdade sobre o capa preta. Mas, diferente do que muitos imaginavam, não existe apenas um. Como o próprio Marcelo Oroza revelou, por trás da máscara não havia uma única identidade, e sim várias. Uma revelação chocante, mas que explica muita coisa que já vinha intrigando os fãs há bastante tempo. Se você reparar com atenção, em cada aparição o capa preta aparecia diferente. Em alguns momentos mais alto, em outros mais baixo, às vezes mais forte, em outras, mais ágil. Pequenas mudanças que muitos perceberam, e que estavam ali o tempo todo, como pistas escondidas bem diante dos nossos olhos. E é exatamente por isso que este vídeo é tão importante. Eu fui fundo nessa investigação, analisei vários vídeos, reuni informações, comparei e cruzei detalhes que, até agora, tinham passado despercebidos. Tudo para chegar mais perto da resposta que todos querem saber, quem realmente estava por trás do traje do capa preta em cada momento. Então se prepare, porque hoje você vai ver revelações que vão mudar para sempre a forma como você enxerga essa história. O mistério do capa preta começa a ser desvendado, e talvez a verdade seja ainda mais surpreendente do que você imagina. Para começarmos esta investigação, precisamos revisitar um dos momentos mais marcantes dessa história. Já nos foi revelado que a verdadeira identidade por trás do capa preta era ninguém menos que Marcelo Oroza. Isso aconteceu no vídeo da invasão ao container, publicado no canal do Bruno Barreto. Naquele dia, o capa preta invadiu o local em busca de recuperar o misterioso livro da Lenda da Árvore. A tensão era enorme, mas a missão não saiu como planejado. Durante a ação, ele acabou ficando preso dentro do container, e foi nesse instante que a máscara caiu, literalmente. Diante das câmeras, o capa preta retirou sua máscara e revelou ser o Marcelo Oroza. O mais surpreendente é que, depois, o próprio Marcelo confirmou algo que mudaria toda a forma como enxergamos essa figura misteriosa. Ele disse claramente que não existia apenas um capa preta, mas sim vários, que, na verdade, todos que fazem parte da chamada Tropa do R poderiam, em algum momento, assumir o traje e cumprir uma missão sob essa identidade. Em outras palavras, qualquer aliado de Renato Garcia poderia, em determinada ocasião, se tornar o capa preta. Essa revelação explicava de uma vez por todas porque cada aparição do personagem parecia diferente, ora mais alto, ora mais baixo, mais forte ou mais magro. Mas Marcelo Oroza não foi o único. Houve outras situações em que o capa preta entrou em ação, e algumas delas chamaram ainda mais atenção. Em uma dessas ocasiões, dentro da própria mansão Strikes, território de Bruno Barreto e Aruan, ocorreu um ataque direto contra o Coronado. Até então, parecia apenas mais uma ação do personagem misterioso, mas hoje já sabemos que havia muito mais por trás desse ataque. Naquele período, o Coronado estava infiltrado na mansão, convivendo diretamente com Bruno e Aruan, mas ainda carregava uma ligação secreta com Renato. Então, o que parecia apenas um ataque comum pode ter sido, na verdade, uma jogada estratégica. Era como se Renato estivesse enviando uma mensagem clara para Bruno e Aruan. Todos os seus aliados estavam contra eles, até mesmo o temido capa preta. E por isso que mesmo sendo aliado camuflado do Renato Garcia, o Coronado foi atacado pelo capa preta. Porém, existe um detalhe crucial que não pode passar despercebido, e naquela ocasião, o capa preta não era nem Marcelo Oroza e nem o próprio Renato Garcia. Dessa vez quem vestiu o traje foi Digo, o cameraman de Renato. E aqui está a diferença, ao contrário de outros capas pretas que apenas apareciam ou se infiltravam. Digo era o único que realmente partia para o confronto físico. Ele era mais alto, magro, e nas filmagens era possível perceber sua postura agressiva e seus movimentos distintos. Essa revelação se confirmou em outros momentos. No vídeo do Tenente Pereira, quando Bruno também foi atacado dentro da mansão dos Hunters, lá estava Digo novamente como capa preta. Inclusive, ele foi visto lado a lado com Jota dentro da própria mansão Hunters, o que reforça ainda mais o padrão de comportamento e estilo físico que só ele apresentava. Portanto, até este ponto da nossa investigação, já temos a certeza de que pelo menos dois nomes vestiram a roupa do capa preta e Marcelo Oroza e Digo. Dois personagens diferentes, com estilos diferentes, mas unidos pelo mesmo propósito, em cumprir missões em nome de Renato Garcia e manter viva a figura do enigmático capa preta. Mas é claro que não podemos esquecer dele, ou o próprio Renato Garcia.
Mas antes já se inscreve aqui no canal do Micas, porque aqui você vai acompanhar tudo sobre o universo dos Hunters e também já dá aquela força lá pro canal da Central Félix Barreto, que está editando esse vídeo. Sendo assim, bora pro vídeo. O líder da tropa do R também já vestiu o traje e cumpriu missões como o enigmático Capa Preta. Um dos exemplos mais claros aconteceu naquele vídeo em que o Capa Preta aparece recuperando a moto do Renato. Na época, muitos de nós ficamos em dúvida em seria Bruno Garcia? Seria alguém da tropa? Ou poderia ser, de fato, o próprio Renato por trás da roupa? E olhando e analisando, todas as pistas apontam para essa conclusão em sim, aquele Capa Preta era Renato Garcia. Isso porque, logo em seguida, Renato postou em seu canal um vídeo indo para a fazenda justamente com essa moto, que havia acabado de ser recuperada dentro da mansão Strikes. Ou seja, ele estava lá, infiltrado, camuflado como Capa Preta, cumprindo uma missão pessoal e ao mesmo tempo mantendo o mistério vivo. Mas a história não para por aí. Ao longo do tempo, diversos outros capas pretas surgiram em diferentes momentos, cada um com características únicas. Muitos acreditam que em algumas ocasiões quem vestiu o traje foi Jota, amigo próximo de Renato. Em outras, tudo indica que foi Crispin, o segundo cameraman da tropa. Além disso, também houve situações em que pela fisionomia e porte físico era impossível identificar quem exatamente estava sob a máscara, o que deixa claro que até mesmo pessoas aleatórias, mas sempre ligadas a Renato, puderam assumir a identidade para proteger sua imagem e manter o suspense. E aqui entra um ponto essencial, como já foi revelado, todos os capas pretas têm algo em comum, são aliados e amigos de Renato Garcia. Eles assumem essa identidade não apenas para cumprir missões, mas para reforçar a ideia de que o capa preta é maior do que qualquer indivíduo. Ele é um símbolo da tropa, uma presença que pode surgir a qualquer momento, de diferentes formas, para defender os interesses de Renato e de seus aliados. Neste vídeo, conseguimos revelar os principais nomes que mais vezes vestiram a roupa e participaram ativamente dessas missões em Marcelo Rosa, Digo, e o próprio Renato Garcia. Mas ainda assim, fica a dúvida, em quantos outros já não se esconderam sob aquele capuz do Capa Preta? Quantos mais já foram Capa Preta em silêncio, sem que ninguém percebesse? Talvez Jota, talvez Crispin, talvez rostos que sequer imaginamos. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que um dia Renato Garcia vai se revelar de forma definitiva como Capa Preta Mestre, o líder por trás de todos os outros? Ou será que a intenção sempre foi manter essa dúvida no ar, fazendo com que o mistério seja parte essencial dessa lenda? E antes de você comentar aí embaixo, não se esqueça em se inscreva aqui no canal do Micas. E claro, dá aquela força também para o canal da Central Félix Barreto, que está editando esse vídeo. Porque no fim das contas, o que é o Capa Preta para Renato Garcia? Seria um alter ego sombrio, que ele usa para se proteger e agir em silêncio? Ou apenas uma camuflagem secreta, criada para manter seus inimigos confusos e reforçar a força da tropa do R? O mistério foi parcialmente revelado, e talvez essa seja justamente a verdadeira essência do Capa Preta. Você é o Capa Preta esse tempo todo? Não, Como assim não? não. Você vai ter que revelar tudo. Se você não é o Capa Preta o tempo todo, quem que é o Capa Preta o tempo todo?